Olá a todos, eu sou Beatriz Endeschi, da equipe de comunicação do Conviva. Hoje vamos falar sobre a retomada das atividades presenciais na educação infantil. Estou aqui com Beatriz Abuchain, gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Oi, Bia, seja bem-vinda. Oi, Bia, minha xará. Muito bom estar aqui no espaço do Conviva, podendo falar dessa temática tão importante que é a reabertura das escolas de educação infantil. E eu quero aproveitar, então, para contar um pouquinho desse processo, que foi um processo em parceria com a Undime, também com o Concede e com a Fundação Itaú Social. Essas instituições se reuniram no ano passado e criaram um guia que foi publicado em junho de 2020, justamente falando dos protocolos de retorno às atividades presenciais. Então, tanto abordando os protocolos relacionados à questão da saúde, né, como também olhando para as questões pedagógicas do planejamento institucional para esse retorno. Então, esse guia que foi lançado em junho do ano passado, ele teve uma grande aderência pelos municípios. A gente sabe que vários municípios estavam discutindo naquele momento seus protocolos de retorno e usaram o guia como referência, né, o que nos alegrou muito. E aí, desde de junho até agora, né, mais de um ano aí, ainda desse contexto de pandemia, a gente teve várias situações, né? Muitas escolas de norte a sul do país reabriram nesse período e também tiveram que fechar quando veio a segunda onda, né, no primeiro trimestre desse ano. E agora a gente, claro, vê um movimento de novo das escolas reabrirem. Então, a gente se deu conta, né, que nesse período houve um avanço dos conhecimentos, né, tanto dos conhecimentos em relação à própria contaminação, quanto também informações a respeito do impacto da pandemia e do fechamento das escolas nas crianças. Para todo o avanço da vacinação e uma reabertura mais massiva das escolas de educação infantil, a gente entendeu que esse guia teria que ser revisado. A gente teve um avanço aí nos conhecimentos em relação ao próprio processo de contaminação, o que faz com que os protocolos mudem um pouco, os protocolos sanitários, e também, ao longo, né, desses meses, nós agregamos aí muitas informações no que diz respeito ao impacto do fechamento das escolas no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Então, a gente já sabe, infelizmente, que esse impacto foi bastante negativo, principalmente nas crianças mais vulneráveis, que não tiveram acesso às atividades, projetos que as escolas, né, enviavam para as famílias, por estarem em áreas remotas, por não terem acesso à internet. Então, a gente já tem estudos que mostram isso e que reforçam a importância da escola estar aberta com segurança. Nós também tivemos estudos que mostraram o impacto da pandemia na saúde dos profissionais de educação, e essa é uma informação que a gente queria também trazer para esses novos guias. Então, hoje a gente está aqui, né, no espaço do Conviva, para lançar, então, 2 materiais que derivaram deste guia que fizemos no ano passado, né? Então, um que chama Retorno às Atividades Presenciais na Educação Infantil, orientações de biossegurança. Ele é um guia mais compacto e ele foca nessas orientações assim, essenciais para a abertura segura das escolas. E um outro guia em que a gente vai abordar a questão do acolhimento às crianças, às famílias e aos profissionais de educação, e também desse planejamento das práticas pedagógicas nesse período. A gente sabe que tem sido extremamente desafiador para os profissionais de educação e para os gestores, né? Tudo isso que a gente está vivendo aí nesses últimos 3 semestres, mas a gente queria reforçar aqui uma mensagem positiva, né? De que a reabertura das escolas, a retomada dessas atividades presenciais tem um potencial muito grande de promoção de desenvolvimento e aprendizagem na vida dessas crianças. E que a gente tem que fazer isso sim, tomando todas as precauções em relação à contaminação,
mas que essa presença na escola, o contato, né, com as outras crianças, o contato com um ambiente estruturado de aprendizagem, planejado, que propicie experiências pedagógicas contextualizadas, interessantes, significativas para as crianças, a gente sabe que é essencial o desenvolvimento e aprendizagem das crianças na educação infantil. Então, queria agradecer aqui a oportunidade, né, de estar nesse espaço do Conviva, falando desses dois materiais para vocês. Esses dois materiais estão disponíveis na biblioteca da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e também na biblioteca do Conviva. Então, convido a todos os gestores, professores, profissionais de educação que estão, né, assistindo, explorarem esse material e desejando aqui, desde já, uma boa retomada das atividades presenciais nas escolas de educação infantil, né? Não só a reabertura da escola, mas que isso se perpetue com as escolas abertas ainda nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Obrigada, Bia. Bom, muito obrigada, Bia, pela sua participação aqui com a gente. O guia Retorno às Atividades Presenciais na Educação está disponível na Biblioteca do Conviva. Estamos também com a doutora Vera Bain, pediatra infectologista pediátrica, e doutora Márcia de Oliveira Gomes Gil, doutora em educação. Olá, doutora, sejam bem-vindas ao Conviva. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de participar. Bom, então, para começar, doutora Vera, você pode explicar um pouquinho sobre os protocolos de segurança e orientações para a retomada das atividades presenciais em creches e escolas? Então, antes da gente começar a falar sobre os procedimentos de segurança na saúde, vamos só contextualizar que no começo da pandemia a gente ainda não tinha muitas informações sobre o vírus e a gente assumiu, como a gente fazia em outras doenças respiratórias, que as crianças seriam a grande fonte da transmissão do coronavírus, porque elas são a grande fonte de transmissão de outros vírus respiratórios. Com o tempo e a evolução da pandemia, a gente entendeu que as crianças se infectam menos e transmitem menos. Elas podem ainda se infectar com coronavírus, mas elas têm quadros menos graves e elas não são uma grande fonte de coronavírus para a comunidade. A gente volta a falar disso daqui a pouco, e então vamos entrar aqui um pouquinho em quais são os pilares da prevenção da transmissão do coronavírus. Então, quando a gente fala de prevenção de transmissão de uma doença infecciosa, a gente usa essa teoria que é a teoria do queijo suíço. Cada camada de proteção que a gente faz tem algum buraco e alguma falha. O fato da gente acrescentar camadas de proteção significa que a gente está garantindo que essas falhas sejam compensadas por outras medidas de segurança. Então, quando a gente fala dos pilares de prevenção, a gente está falando do distanciamento social, uso de máscaras, higiene de mãos, evitar aglomeração e optar por espaços bem ventilados, afastamento de pessoas sintomáticas e contatos e a vacina. Cada um desses pilares vai ajudar a gente a prevenir a transmissão. Vamos falar isso um pouquinho no contexto da escola. Então, quando a gente fala da prevenção da transmissão de Covid no contexto da escola de educação infantil, a gente tem algumas particularidades. Então, a gente tem a questão do uso de máscaras. As máscaras são recomendadas pela OMS a partir dos 2 anos de idade e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Entre os 2 e 5 anos, a criança tem que ser observada e ensinada a usar máscara, mas a partir dos 5 anos ela já tem plenas condições de usar em tempo integral. Então, quando a gente fala de educação infantil, a gente vai ter uma mistura de crianças que aprenderam e se adaptaram a usar máscaras muito bem, algumas que ainda precisam de mais ajuda e algumas que são muito novas para isso. Então, a gente tem um problema nesse ambiente que não vai ser igual o uso de máscaras. Por outro lado, como a gente sabe que os adultos transmitem mais do que as crianças, os professores são pessoas que vão usar a máscara de maneira adequada e têm plena condição de usar a máscara corretamente. Então, a gente adiciona uma camada de proteção quando a gente fala que todos os adultos que trabalham na escola vão estar sempre de máscara. O que mais que a gente vai fazer? De novo, na educação infantil, a gente não tem a obrigatoriedade do distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as crianças, porque a gente sabe que elas são dependentes dos cuidados dos adultos. A gente vai usar o distanciamento para calcular o espaço e calcular a capacidade de cada sala.
mas a gente não precisa que as crianças fiquem distanciadas umas das outras e dos professores. O que a gente faz para contornar isso é fazer pequenos grupos, são as que a gente chama de bolhas ou clusters, que vão sempre continuar juntos durante todo o período da escola, evitando que cada criança tenha contato com todas as outras crianças da escola. Ela vai continuar com contato só com aquele seu pequeno grupo. Assim, se tiver algum sintoma ou algum caso confirmado de Covid, eu vou afastar menos crianças e menos profissionais, e a chance de ter surtos é menor. Em relação à higiene de mãos e evitar tocar o rosto, é uma coisa que a gente vai ensinar as crianças, então as crianças podem usar álcool em gel, e elas podem lavar a mão com água e sabão, sempre orientadas por um professor ou um adulto responsável, e o ideal é que a gente sempre lembre dos momentos de lavar a mão, que é logo após ir ao banheiro, antes de comer, depois de tocar em superfícies contaminadas ou de alto contato, e a gente, depois de tocar em algum lugar que ficou sujo, lembrando que a gente pode usar água e sabão sempre, e a gente pode usar o álcool em gel sempre que não tiver nenhuma sujeira visível nas mãos. Depois de mais de um ano de pandemia, a gente sabe que ter contato com alguém positivo é muito mais risco do que tocar em superfícies. Então, uma coisa que preocupava muito a gente no começo da pandemia, que era a limpeza muito rigorosa das superfícies, a gente sabe que é importante que ela seja feita para a prevenção de outros vírus respiratórios que se confundem no quadro clínico com Covid e para a transmissão de outras doenças, mas que no caso do coronavírus, principalmente a transmissão vem de uma pessoa doente. Então, apesar da higiene de mãos ser importante, a gente não precisa ter aquela preocupação excessiva em não tocar em nada, em sair de casa e achar que está tudo contaminado. Isso facilita bastante para a gente poder receber as crianças na escola com segurança e voltar a uma higiene habitual para manter os ambientes limpos. Outro pilar da prevenção que é optar sempre por ambientes bem ventilados e locais abertos. Isso é importante, a gente sabe que quanto mais circula o ar, então, dentro de uma sala de aula, a gente tem um espaço que tem janelas amplas, ou as crianças poderem optar sempre por ficar do lado de fora, o ar circula mais e o vírus fica menos concentrado, então a gente consegue que a transmissão diminua nesses lugares abertos. Acho que vale a pena a gente aproveitar que a gente está no Brasil e que a gente não tem temperaturas extremas de frio que ofereçam risco às crianças, então sempre janelas abertas, sempre ventilação. Em relação ao ar-condicionado e ventilador, a gente quer evitar que aquele vírus que foi expelido fique suspenso no ar por mais tempo. Então o ar-condicionado pode ser usado com as pás viradas para cima, o ventilador no modo exaustão e sempre com a maior troca de ar possível, para evitar que aquele ar fique recirculando dentro da sala. Outro pilar da prevenção que a gente tem é a vacina. Agora, em 2021, está disponível para todos os adultos e já para os adolescentes, e é muito importante que a gente aumente a cobertura vacinal sempre no Brasil, para evitar essa transmissão do vírus e para evitar casos graves, porque, no final das contas, nossa grande preocupação não é que as pessoas apenas contraiam a doença, mas com certeza que elas se internem, vão para a UTI ou tenham casos graves. Então, se a gente consegue diminuir a gravidade através da vacina, a gente volta a trabalhar num ambiente de normalidade, em que vírus respiratórios existem, mas sem que a gente viva numa pandemia. E, por último, o afastamento de casos suspeitos e casos sintomáticos. Então, como a gente já falou, os casos de pessoas doentes são a maior fonte de transmissão de Covid para outras pessoas. Então, toda pessoa que tiver sintomas não deve frequentar a escola, seja adulto ou criança. A gente tem essa exigência nos protocolos do governo de medir a temperatura para entrar nos lugares, e acho que a gente tem que aproveitar essa medida de temperatura para que não seja só algo que a gente faça mecanicamente, mediu a temperatura, não tem febre, pode entrar, mas sim que seja mais um momento em que a gente vai checar que aquela pessoa não tem nenhum sintoma de Covid, e aí a gente deixou no guia todos os sintomas que podem ter, típicos ou atípicos, e também garantir que aquela pessoa não tenha tido um contato próximo com alguém com Covid nos últimos 14 dias, porque uma pessoa que tem contato próximo tem que fazer a quarentena. Em ambientes em que a gente tem grande disponibilidade de testes, a gente vai sempre testar os casos sintomáticos, e o melhor momento de teste é entre o 3º e o 5º dia de sintomas.
o teste pode ser feito mais precocemente que isso, mas se ele vier negativo e os sintomas persistirem, ele tem que ser repetido. Então, a gente, pensando que é difícil testar todo mundo, a gente orienta sempre que os testes sejam feitos entre o 3º e o 5º dia de sintomas. E num ambiente que a gente tenha baixa disponibilidade de testes, a gente vai afastar os sintomáticos por 10 dias desde o início dos sintomas para garantir que eles voltem para a escola quando eles não estiverem mais transmitindo a Covid. Se essa infecção tenha sido Covid ou não, se a gente está num ambiente sem teste, a gente vai assumir que casos sintomáticos são positivos e vai afastar. Acho que esses são os principais pilares que a gente faz na transmissão. De novo, quanto mais camadas de segurança a gente colocar, mais chance tem de dar certo, porque na falha de uma camada, a outra vai compensar. Então, se eu tenho uma pessoa que entrou sintomática na escola, até que a gente entenda que ela está sintomática, se passaram alguns minutos ali, mas está todo mundo de máscaras, a chance é menor das pessoas pegarem. Ou se alguém não usou máscara porque era uma criança pequena, mas está do lado de fora e não teve contato próximo, ficou distanciada daquela pessoa sintomática, a chance é menor de pegar. Então, uma das camadas vai ajudando a outra a gente oferecer maior segurança. E agora, já em setembro de 2021, a gente tem bastante evidências de que a transmissão na escola, ela é um reflexo da transmissão na comunidade, e não o contrário. Então, a gente achava antes que abrir as escolas seria um grande problema, porque isso ia aumentar a transmissão na comunidade, mas a gente viu que é o contrário. Conforme aumenta a transmissão na comunidade, aumenta a transmissão e o risco de contágio na escola. E conforme diminui a transmissão da comunidade, a escola também segue essa tendência de diminuição dos casos. Então, em abril desse ano, quando a gente teve aquele fechamento, porque um surto com um grande número de casos, se as escolas permanecessem abertas, com certeza a gente teria mais risco de transmissão. Conforme vai diminuindo a transmissão na comunidade, a escola se torna um ambiente ainda mais seguro. Outra coisa que a gente sabe é que, geralmente, os casos das escolas vêm dos adultos para as crianças, e que é mais raro a transmissão a partir de uma criança para um adulto. Então, reforçar essas medidas de proteção com os professores, com toda a equipe que trabalha na escola, com os adultos responsáveis, garantir que todos estejam vacinados com as 2 doses da vacina, é muito importante para a gente poder aumentar de novo a segurança na escola, porque possivelmente os casos vêm da comunidade para a escola através dos adultos. E aí, expandindo para a comunidade escolar, a gente vai querer vacinar os pais das crianças, os avós das crianças, para a gente criar, assim, uma proteção, uma bolha de proteção maior. E eu acho que essas são as principais coisas que a gente vai fazer para garantir que a escola continue sendo um ambiente seguro durante o tempo todo na pandemia, e sabendo que casos podem existir, mas quanto mais rápido eles forem identificados e afastados, e os contatos afastados, a chance de surtos e de disseminação dentro da escola é muito menor. Acho que é isso que eu queria falar com vocês aqui para a gente começar. Bom, muito obrigada, doutora Vera. E assim, há alguma diferença entre essas orientações, que são para a escola de educação infantil e creches, e para o retorno para o ensino fundamental e médio, ou as escolas podem seguir esses mesmos protocolos? Legal, ótima pergunta. As escolas de educação infantil têm essas particularidades que a gente falou sobre não precisar do distanciamento e que as crianças têm alguma certa dificuldade no uso de máscaras a depender da idade. Nas escolas do ensino fundamental e médio, a gente consegue uma adesão muito mais legal às máscaras, as crianças já sabem usar, eles já sabem que eles precisam sair de casa de máscara depois de 1 ano e meio na pandemia, e a gente consegue manter o distanciamento entre eles, então a chance de surtos pode ser menor. Além disso, a gente já tem a vacina disponível para os adolescentes, autorizada no Brasil, a partir da idade de 12 anos, então a gente também nessa população vai ter, de novo, essa camada de proteção que é a vacina. A gente sabe o quanto é importante a convivência entre as crianças e os adolescentes, então eu conto com vocês, que são especialistas na parte de educação, proporcionar como a gente vai fazer essa convivência seguindo as orientações de distanciamento, mas sim, acho que são essas as principais diferenças. Ok, doutora Vera, muito obrigada. Então, eu gostaria de chamar agora a doutora Márcia de Oliveira Gomes Gil, doutora em Educação. Olá, doutora Márcia, seja bem-vinda ao Conviva.
Olá, Beatriz, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês para essa discussão tão importante. Um prazer ter você aqui com a gente hoje. Então, doutora Márcia, conta pra gente como que deve ser feito esse acolhimento dos professores nessa retomada das atividades presenciais. Olha, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa palavra, né? Acolhimento. Não é um simples retorno às atividades presenciais, né? Como se a gente estivesse de férias e os professores estivessem retornando, né? Então, a gente fala de acolhimento, mesmo nessa situação cotidiana, mas especialmente agora, essa ideia de acolher é essencial. Os professores vêm de um desafio imenso, que é a manutenção das atividades com as crianças nessa perspectiva remota, ainda mais na educação infantil, porque essa é uma dificuldade muito grande para as crianças da nossa faixa etária, né? Então, vem de uma dificuldade, de desafios grandes que todos os professores enfrentaram, mas, além disso, com os mesmos problemas que toda a população vem enfrentando em relação à pandemia. Então, a gente tem que ter atenção em duas coisas. Uma é nessa relação das emoções e dos sentimentos, como os professores retornam a essas atividades. E a outra é na perspectiva da prática pedagógica, dos planejamentos para aquilo que vai acontecer nas creches e nas pré-escolas, né? Então, falando primeiro um pouquinho dessa questão da emoção, a gente tem que observar que todos nós, de alguma medida, né, estamos emocionalmente abalados com tanto tempo de pandemia, né, e de distanciamento, e com experiências, às vezes, muito traumáticas na própria família, né, com amigos, com perdas, e são perdas muito bruscas, né, é sempre um processo muito rápido. Então, essas situações estão presentes em todos os profissionais, mas também nos professores, né? E a gente tem que ter uma atenção grande, porque o professor tem um contato muito próximo com a criança. E esse contato próximo envolve emoções dos dois lados. Então, essa acolhida precisa dar espaço para que os professores falem sobre as suas dúvidas, sobre o que eles sentem, sobre o que foram essas experiências nesse período. Então, eu imagino que seja uma oportunidade muito importante de escuta aos profissionais para que todos esses sentimentos possam ser discutidos e, assim, encontrem ressonância e encontrem uma forma de esvaziamento. Por outro lado, eu acho que é essencial que todos os profissionais tenham muita clareza dos protocolos sanitários, do que acontece na educação infantil, do que nós já sabemos, que a doutora Vera acabou de falar, né, dos avanços que nós já temos na relação com os cuidados para evitar a doença. Então, eu acho que isso tem que ser muito discutido com todos os profissionais, para que cada comunidade escolar, para que cada escola possa pensar na sua realidade frente a essas discussões, frente a essas descobertas. A gente sabe que as instituições de educação infantil, se a gente falar de estruturas, elas são bem diferentes ao longo do país, né? E cada uma dessas instituições, então, vai ter que buscar as melhores alternativas para se adaptar a esses protocolos. Então, eu acho que esse acolhimento vai passar sempre por esses dois lados, sabe? Da segurança ao profissional, porque o profissional também tem preocupações com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, para além da preocupação com a saúde das crianças, e isso assim, é essencial. E o outro lado é também repensar esse momento para que a gente possa repensar as práticas educativas que vão precisar ser também organizadas de forma a atender às necessidades das crianças, que vem também com outras situações que a gente deve conversar um pouquinho mais à frente. Então, assim, eu acho que esses são pilares importantes para a gente pensar nessa ideia de acolhimento. Ok, doutora Márcia, obrigada. E quanto ao acolhimento e atenção às famílias e crianças? Beatriz, quando a gente fala de educação infantil, essa pergunta é tão pertinente, porque não existe falar de educação infantil sem falar das crianças e também das famílias, né? Então, falamos um pouquinho dos profissionais e agora eu vou começar respondendo sobre as famílias e depois eu falo um pouco mais das crianças, tá? Em relação às famílias, eu acho que a gente tem que ter muita clareza. O nosso convívio, o relacionamento entre escolas e famílias tem que ser claro. As famílias têm que ser convidadas a conhecer essa proposta sanitária que a escola está ali executando, né? A família tem que ter clareza dos riscos e dos não riscos, né? Do que a gente hoje já conhece e do que a gente precisa também de apoio para que todas as regras de segurança possam ser, de fato, mantidas.
Então, esse diálogo com a família é essencial. A gente tem muitas famílias com dúvidas, nós sabemos de muitas famílias que ainda fazem a opção de deixar as suas crianças em casa, com medo desse retorno, né? Então, isso precisa ser muito esclarecido. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem famílias que necessitam urgentemente que esses espaços estejam abertos, porque a gente olha ao nosso redor e a sociedade, tudo está funcionando, né? E a gente tem uma relação muito próxima, especialmente na creche, dessa ideia, né? Das mães saem para trabalhar e as crianças precisam ficar no lugar onde elas tenham educação, mas também sejam cuidadas. E esse lugar é a creche. Então, acho que a gente tem que pensar em toda essa problemática social que está à nossa volta, e por isso é muito importante que esse diálogo seja feito com as famílias. Outra coisa super importante desse acolhimento das famílias, para além de falar daquilo que é importante para esse retorno, é ouvi-las. Eu acho que essa palavra, a escuta, nesse momento é essencial. Então, ouvir as famílias, ouvir as suas dúvidas e ouvir as famílias sobre as crianças, sobre as experiências que as crianças tiveram nesse período. As famílias são as nossas grandes parceiras nesse momento, são as famílias que podem nos ajudar a estruturar um trabalho que venha a atender a todas as necessidades das crianças. Então, acho que essa parceria é fundamental. A gente pode orientar as famílias para as redes de apoio, né, para saber onde é a unidade de saúde mais próxima, porque as unidades trabalham com essa questão de territorialidade, né? Então, tentar aproximar as famílias de programas da assistência social, caso seja necessário, eu acho que a gente tem esse papel, e isso é uma forma importante de acolher as famílias, de entender que a escola é um espaço que está ali também para aproximar as famílias de toda essa perspectiva, de todas essas possibilidades das relações com as instituições públicas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que com as famílias isso é essencial. Agora, falando bastante das crianças, né, porque a gente trabalha para as crianças, né, nós estamos aqui discutindo prioritariamente para as crianças. Mas quando a gente trabalha para as crianças, a gente sempre tem que lembrar que a gente trabalha com elas, né? Então, essa ideia de trabalhar com as crianças é uma ideia de você olhar atentamente para cada criança. E, com isso, eu quero chamar a atenção para a necessidade de um olhar individualizado para cada criança. Nós precisamos romper com uma visão universalista que muitas vezes nós temos, né, de que as crianças são todas iguais. Não, as crianças não são todas iguais, e as crianças vêm passando por experiências muito distintas. E nós precisamos ouvir essas crianças, precisamos estar atentas a essas crianças. Então, assim, essa relação de proximidade, ela precisa estar presente. Essa questão do distanciamento, como foi dito antes pela doutora Vera, não é a gente pensa no distanciamento quando a gente fala do tamanho da sala, né, da metragem, mas não na relação, porque as crianças, elas necessitam do toque, elas necessitam estar próximas, e isso se tornaria assim, inviável realmente na educação infantil. Então, nós precisamos estar próximos às crianças, protegidos, mas próximos às crianças, para poder, de fato, identificar possíveis situações que tenham trazido prejuízo no desenvolvimento das crianças. As pesquisas estão aí apontando que muitas crianças, especialmente aquelas que vêm das camadas mais pobres da população, vêm sofrendo, né, porque não tem situações que possam promover as aprendizagens e o desenvolvimento delas. Então, nosso olhar agora é um olhar investigativo, cada vez mais investigativo, mas também um olhar que acolhe a criança com todas as dificuldades que ela possa trazer ou não. Então, nós temos que estar atentos a pensar nessa situação. É justamente desse olhar, dessa atenção especial que nós vamos dar à criança, que nós vamos poder pensar nas melhores estratégias de atendimento, nas melhores propostas. Mas eu quero chamar a atenção aqui de alguma coisa que é fundamental na educação infantil, que é fundamental nesse momento, que é o papel importante da brincadeira. Todos nós falamos, isso é sempre recorrente na área da educação, da importância da brincadeira nas aprendizagens e no desenvolvimento das crianças, e por isso é que um dos eixos do nosso trabalho são justamente as brincadeiras, assim como as interações. Mas eu quero chamar a atenção para um outro aspecto da brincadeira,
que é essencial hoje, que é o aspecto terapêutico, porque quando a criança brinca, ela representa situações cotidianas, ela representa situações que ela tenha vivido, ela reelabora esses processos. Então, é muito importante que essas propostas que são feitas agora às crianças assegurem a essas crianças o direito que elas têm de brincar, de conviver, de estarem juntas, com todos os cuidados que são necessários, mas olhando sempre para essa questão, olhando individualmente para cada criança que a gente vai poder construir uma relação de coletividade, a gente vai poder conhecer melhor aquele grupo que vai estar reduzido e que, portanto, a gente tem até uma possibilidade maior de olhar as crianças com muita atenção, com muito cuidado, para poder pensar, então, nessas propostas. É sempre bom lembrar que o nosso grande objetivo é o desenvolvimento das crianças. Então, diferente de outras etapas, como o ensino fundamental e como o ensino médio, em que existe um rigor e um critério que são justificáveis, né, por conta dos conteúdos que as crianças têm que aprender, por conta de todas os vácuos que podem ter sido deixados em relação à aprendizagem desses conteúdos, as nossas aprendizagens são aquelas que vão promover o desenvolvimento. Então, é tempo de ouvir as crianças, de discutir com elas as dúvidas que elas têm, de criar projetos que sejam do interesse das crianças, para que a gente possa, de fato, acolhê-las, ajudando-as nesse processo do uso de máscara, dos novos protocolos, ajudando-as a entender esses novos tempos que nós estamos vivendo, né? E eu gosto de chamar a atenção para um aspecto que eu acho que, para quem é da área da educação infantil, é fundamental e necessário pensar. Ultimamente, nós temos lidado muito com a morte, de uma forma que talvez a gente nunca tenha lidado anteriormente nessa geração, né? E as nossas crianças tão pequenas também estão lidando com a morte da mesma forma. E a morte gera, né, um sentimento que é o de luto. E nós precisamos ouvir e respeitar as crianças assim como nós queremos ser respeitados, né? Então, respeitar esses processos que as crianças estão vivendo. Então, nós temos que nos preparar para lidar com essas situações relativas à criança. Talvez a gente nunca tenha pensado antes em discutir com as crianças essa questão da morte, do luto, né, da doença, de internações, né? Mas talvez seja essa a oportunidade, ou seja essa a necessidade do momento. E aí eu quero lembrar somente algumas coisas, que, novamente olhando para essa questão individual da criança, né? Relembrar que as escolas públicas, elas são escolas laicas, e que a gente tem que lidar com a morte na perspectiva da vida, né? Ou seja, do processo natural de cada vida, sem visões religiosas que possam trazer prejuízo para a criança ou contradição da criança com o que a família pensa. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, o uso de literatura é extremamente importante, as rodas de conversas, as brincadeiras, as investigações, as temáticas que as crianças trazem são essenciais. E acho que essa é a melhor forma da gente trazer acolhimento, olhando as crianças, conversando com as crianças, realmente ouvindo as crianças e trazendo esses elementos daquilo que a gente ouve das crianças para o nosso trabalho cotidiano. É uma tarefa grande, não é uma tarefa simples, é uma tarefa em que todos nós precisamos estar o tempo inteiro mobilizados, e mobilizados emocionalmente também, e por isso é uma tarefa complexa, mas é a tarefa de quem está envolvido nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Bom, muito obrigada, doutora Márcia, pelas suas contribuições aqui com a gente hoje, e agradeço também a presença de Beatriz Abuchain e da doutora Vera. Então, para mais orientações sobre a retomada das atividades presenciais e educação infantil, acesse a biblioteca e a galeria do Conviva. E não esqueça de dar um gostei aqui no vídeo e de seguir o Conviva nas redes sociais. Indicamos também que vocês assistam ao vídeo Importância da Conscientização das Famílias na Formação da Criança, com reflexões de Vital Didonê, especialista em educação infantil e políticas públicas na Rede Nacional da Primeira Infância, no link que indicamos aqui na descrição do vídeo. Então, esperamos por vocês no www.convivaeducacão.org.br. Até a próxima! Tchau!